1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27. 1 João 2, 27. Todos encontraram? Amém? Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco de unção, o que é unção, e a gente acaba meio que se perdendo um pouco a respeito desse assunto. Mas o que é a unção? A unção, ela é o ato ou efeito de ungir. Quem faz bolo aqui? Quem faz bolo? As mulheres aqui faz bolo? Tem homens que fazem alguns, né? Tem alguns homens que também fazem bolo. Quando vocês pegam a assadeira, o que vocês fazem com a assadeira? Unta ela, não é isso? Isso é ungir. Então, o que vocês fazem lá com a assadeira, esse untar, é na verdade ungir. Quando se trata de traduzir do hebraico para o português, então não consegue, né, traduzir ao pé da letra. Então, untar, na verdade, unção seria mais ou menos untar, é você molhar toda a pessoa de óleo. Esse negócio que a gente faz de botar só um pouquinho na cabeça, não é nada disso. É você pegar o óleo e derramar mesmo na cabeça da pessoa, né? E é interessante quando nós falamos a respeito de óleo, porque, querido, o óleo ele tem um papel importante. Todo mundo que cozinha sabe que cozinhar sem óleo é praticamente impossível você cozinhar sem óleo. Hoje, né, com algumas técnicas, você consegue até realizar, né, cozinhar algumas coisas sem o óleo. Mas o óleo ele é muito importante. E nessa época também, na época lá do Antigo Testamento, na época de Jesus, o óleo ele tinha uma importância muito grande. O óleo era usado para embelezamento, né, para as mulheres passar no cabelo. Hoje em dia tem a chapinha, olha que evolução, irmãos. Hoje em dia tem a chapinha, tem um monte de coisa boa. E naquela época, então, a mulher, quando ela queria, por isso que a palavra de Deus, ela diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, quando faltar o óleo, na verdade, era usado para embelezar. O óleo também era usado para passar sobre a ferida. E o óleo também, ele tinha ele era usado também como perfume. Por isso que ali em Provérbios, diz que assim como a mosca morta, né? Assim é no unguento do perfumador, assim também, né, com uma mosca morta, ela estraga tudo, estragava o cheiro. Então, o que acontecia? A mosca, ela caía ali no óleo e ela começava a se decompor, a putrefar, então estragava aquele perfume maravilhoso. Então, o óleo, ele tem uma função especial. Então, biblicamente, no grego, ele quer dizer crisma. Daí que vem o verbo crismar, né, que os católicos usam, né, crisma. E nós, obviamente, não usamos isso. E a palavra Cristo quer dizer ungido. Então, Jesus Cristo, né, nós poderíamos dizer Jesus ungido. A palavra Cristo é do grego, que vem de crisma e que quer dizer ungido. É a mesma coisa no hebraico. O termo para ungido seria Messias, né? Nós falamos muito Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias. Então, Messias, Meshiach quer dizer ungido. A aplicação, né, da unção na Bíblia, ela pode ser entendida de um modo espiritual e também do modo literal. Então, o óleo, quando a aplicação do azeite ou óleo sobre alguém, ou até mesmo como algum objeto, era muito utilizado no Antigo Testamento. Então, a unção espiritual, o que é a unção espiritual? E isso que eu quero
quero entrar por esse caminho, eu quero falar um pouco sobre a unção espiritual, até porque nós estamos falando de líderes, e quando se fala de líderes, nós precisamos entender um pouco o que é unção. Às vezes a gente pensa que unção é só sapatear, né? Sapatear e siricanta, sirianda, não é isso, obviamente que é uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, mas não é somente isso. E a unção, ela é a capacitação dada por Deus a alguma pessoa, ou seja, é Deus autorizando essa pessoa a realizar uma determinada obra ou um determinado serviço. Eu vou falar a respeito das unções aqui, de alguns tipos de unção. O Jesus, ele foi ungido. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para quê? Para evangelizar. Jesus, ele foi ungido. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, fazendo alusão, a Jesus, e também ali no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, quando o Senhor Jesus ele entrou ali na sinagoga, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E hoje quando nós pegamos a Bíblia hoje você tem capítulos, você tem versículos e você tem livros. Naquela época não era assim. Naquela época eles tinham a Torá e os profetas, o livro de Provérbios, o livro de Cantares, eles tinham naquela época, eram os livros poéticos, são, os livros poéticos, eles tinham isso, eles tinham a Torá, tinham livros dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Quando Jesus nasceu, todo o Antigo Testamento já havia sido escrito, o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias passou um período de 400 anos de silêncio, que você pode ver que na Bíblia tem, do Antigo para o Novo Testamento, tem uma página em branco. Então essa página em branco, ela significa que ali passou um período de 400 anos onde Deus não falava, não havia profecia, não havia nada. É claro que Deus ele sempre falou, A gente dizer que nesse período Deus nunca falou, não é uma coisa, a gente fala de uma maneira literal, é claro que Deus ele sempre fala. Mas houve um período de silêncio, não se escreveu nada nessa época, não se levantou nenhum profeta nessa época, até o nascimento de Jesus. E quando nós chegamos aí em Lucas, no capítulo de número 4, o Senhor Jesus, ele pega o livro do profeta Isaías, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele lê ali aquele livro, e quando ele abre, cai nessa passagem de Isaías, capítulo de número 61, onde ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres. Então, e para apregoar liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, Jesus ele foi ungido com óleo de alegria. Então, o Espírito Santo não somente o capacitou para realizar aquela obra, não somente o capacitou, a coisa, querido, ela é tão séria que Jesus Cristo, ele precisou do Espírito Santo, não só para curar os enfermos, mas ele necessitou do Espírito Santo para todo o período que ele esteve aqui na terra, para o ministério dele, até mesmo para ir para a cruz. Jesus ele foi ungido para ir para a cruz. Se não fosse o Espírito Santo na vida dele, ele não teria conseguido realizar a obra que ele veio fazer, a obra da redenção. Então, depois de Jesus, nós temos aí também os apóstolos, Os apóstolos foram ungidos. Voltando um pouquinho, lá em Atos, capítulo de número 10, no versículo de número 38, lá está escrito assim: assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, desfazendo as obras do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, a unção do Espírito Santo ela é fundamental na nossa vida, porque nós não vamos conseguir realizar a obra do Senhor se nós não formos ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, se nós não recebemos essa capacitação dada por Deus. Então, Jesus foi ungido, os apóstolos foram ungidos, Pedro, ele era ungido de tal maneira que as pessoas colocavam os doentes, e a sombra dele curava.
o pastor Jair, ele falou assim: ô pastor, manda o currículo do senhor para mim, né? Eu falei, amém, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou colocar no meu currículo, né? Meu currículo pastoral. Aí depois, sábado, eu encontrei com ele lá no café, eu falei, pastor, olha, eu não tenho um currículo tão extenso assim, eu gostaria de ter ressuscitado uns mortos, né? Feito alguns aleijados andar, mas o senhor ainda não me deu esse privilégio, né? Ele riu, brincou, né? Eu falei, amém, pastor. Não teve problema não, eu falei, eu gostaria de ter feito isso, mas o senhor ainda não me permitiu. Aliás, isso, querido, tem muitas pessoas que e isso é às vezes o diabo, né? Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Às vezes porque nós lemos aqui na Bíblia aquilo que aconteceu, que os apóstolos fizeram, e nós ficamos maravilhados, e nós desejamos isso na nossa vida. Não é errado você desejar. Agora, o que é errado é você começar a ficar triste porque isso não acontece na sua vida. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor ele tem para nós. Agora, João Batista, a palavra de Deus, ela diz que não houve para o homem na terra igual João Batista. João Batista, ele foi o precursor do Messias. João Batista, ele foi alguém tremendamente usado por Deus, porém, ele jamais realizou um milagre. João Batista jamais realizou um milagre. O que é pior de tudo, teve a sua cabeça, cortada. Às vezes nós ficamos tristes, mas eu quero ver isso. João Batista, quando nós olhamos para Isaías, todo mundo olha para o profeta Isaías, acha o profeta Isaías tremendo. Mas vocês sabem o que aconteceu com o profeta Isaías? Ele pregou e ninguém se converteu. Entendeu? Nós hoje falando, meu Deus, que coisa tremenda a vida desse homem. Né? O Ezequiel, agora não me lembro se foi Ezequiel ou Isaías, sabe o que o Senhor mandou ele fazer? Andar com as nádegas de fora. Você já pensou um negócio desse? Você já imaginou você como profeta, foi ungido profeta, anda, né? Eu sei que foi uma coisa aqui específica, mas o Senhor mandou ele andar pela rua lá com as nádegas de fora, mostrando a vergonha, que ele era uma representação daquilo que o povo estava fazendo para com Deus. Então, querido, às vezes quando nós falamos a respeito da realização da obra, nós temos que tomar muito cuidado, para que a tristeza não venha tomar conta do nosso coração, porque isso é errado. Então você tem que ser aberto, deixar Deus agir na tua vida. Então, os crentes fiéis, eles são ungidos. Então, o Senhor, ele nos unge. O Senhor, ele tem um chamado para a tua vida. Abra a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Isso, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler aí apenas alguns versículos. Versículo 21, que diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, o Senhor, você é uma pessoa ungida. Talvez você olhe para você e não veja nada de especial, mas há um óleo que foi derramado sobre a tua cabeça. O Espírito Santo, ele já te ungiu, você é o ungido do Senhor. Então, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Você tem um selo e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, você é alguém ungido. Talvez você olhe para você e fala, mas será que há uma unção na minha vida? Sim, há uma unção na tua vida. Então, a unção com óleo é o ato de derramar o óleo sobre alguém, né? Ou sobre um objeto, com o sentido de quê? De torná-lo consagrado a Deus. Então, o óleo, quando o óleo é derramado sobre a cabeça, ele é um símbolo de que você está sendo separado, de que agora
você pertence ao Senhor. É um reconhecimento, é um símbolo, é claro, mas também ele é um reconhecimento. Então, uma das coisas que é interessante, né, eu falei aqui que o óleo, ele era utilizado para os enfermos, naquela época também, até mesmo para as luzes, né, o candelabro. Quem se lembra aqui do candelabro? O candelabro, aquela hastes, né, que tem sete lâmpadas, e ali aquelas hastes, elas eram abertas, e ali era colocado o azeite, e o azeite ele ficava queimando, e o sacerdote era responsável por manter aquela chama acesa 24 horas dentro ali do tabernáculo. E aquelas hastes, ela representa os 7 Espíritos de Deus. Então ela representa a iluminação. Então o candelabro, ele representa o Espírito Santo. Então a unção, né, ou seja, a abundância do azeite, querido. Quando nós falamos de azeite, nós falamos de abundância. Então a abundância de azeite, ela sempre foi, quando nós olhamos em termos bíblicos, ela sempre foi o sinal de abundância e de bênção. Mas a escassez significa maldição e castigo. Então, quando uma pessoa ela tem ausência da unção na vida dela, ela precisa, né, se atentar a isso também. Há momentos que isso acontece? Sim, acontece. Há momentos que acontece. E eu quero falar também de um personagem, do qual nós falamos aqui no domingo. Eu quero falar um pouco a respeito de Davi, porque Davi ele foi o único rei na história de Israel que foi ungido 3 vezes. Todos nós falamos da unção dobrada, né, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, mas Davi ele foi ungido 3 vezes. Davi ele não tinha uma unção dobrada, Davi ele tinha uma unção triplicada, por isso o rei Davi realizou tanto. E uma das coisas mais tremendas, querido, é que Davi, ele foi usado de uma maneira sobrenatural pelo Senhor. Ontem nós chegamos lá na escola de sobrenatural, e quando o pastor começou a falar, a primeira palavra que ele falou, quero falar aqui de algo, né, de um tema. Ele falou assim, quero falar de um tema, e eu tenho certeza que vai mexer com todos aqui. Eu quero falar sobre rejeição. A Cida na hora olhou para mim, eu falei, minha filha, Deus está falando. Eu falei, Deus está falando, Deus está falando. E foi esse o assunto. Aí depois, no meio da aula, quando terminou a aula dele, eu falei, pastor, sabe qual foi o tema que foi pregado na igreja ontem? Ele olhou para mim e falou, rejeição. Eu falei, exatamente. Uma das coisas, querido, exatamente, ele já tinha ministrado na igreja dele. Então, quando você entra no Espírito, quando você começa, entenda uma coisa, às vezes tem pessoas que elas vão de igreja em igreja, mas quando você está numa igreja onde existe a ação do Espírito Santo, o que acontece, querido? O Espírito Santo ele se preocupa não somente com uma igreja. O Espírito Santo ele não se preocupa não somente com uma pessoa, mas o Espírito Santo está preocupado com a vida de cada um de nós que estamos aqui. A Bíblia fala que todas as nossas lutas se cumprem nós, os irmãos, ao redor do mundo. Se você vai conversar com um pastor de uma determinada igreja, você descobre que os problemas que nós temos aqui são os mesmos problemas que ele tem lá. Se você vai lá na Zona Sul e conversa com um pastor, é a mesma coisa. Não existe isso. Às vezes tem pessoas que elas não conseguem entender a ação de igreja em igreja, de problema em problema, e elas pensam que na igreja A vai ser melhor do que na igreja B, porque ela lá não conseguiu resolver um problema dela. Então, querido, eu não estou dizendo que não exista, né, lugar específico que você possa estar, não estou dizendo isso, mas existe um pequeno detalhe que nós precisamos entender, que tudo que acontece na igreja, quem é o maior interessado? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está interessado
que a sua vida mude, que a sua vida seja transformada. Isso aqui, né, que aconteceu lá, eu estou acostumado a ver isso para mim é uma coisa até mesmo normal. É você chegar e você ver o Espírito Santo trabalhando em todas as igrejas. Eu teve uma época aqui que eu passei 2 meses pregando uma palavra, né, lá de 2 Reis, sobre o azeite da viúva. Agora esqueci, 1º, 2 Reis, do azeite da viúva. Eu passei 2 meses ministrando em cima dessa palavra. 2 meses, o Senhor me deu muita palavra em cima desse texto. Quando eu cheguei, eu fui numa igreja, quando eu pus o pé na porta, o pastor mandou abrir a Bíblia no mesmo texto. Falei, Jesus amado, o Senhor está falando, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Fiquei até com medo, irmãos. Mas pensa, então, isso é a unção de Deus, ela trabalha de maneira não só a capacitar, mas também a transformar a sua vida. Então, Davi, ele foi ungido 3 vezes. Primeira vez, todos se lembram, né? Ele foi ungido na casa do seu pai, lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 13. Ele foi ungido, primeiro foi ungido na casa do seu pai, perante seus irmãos. Depois, Davi, ele foi ungido, né? Foi ungido na sua tribo. E depois ele foi ungido perante toda a nação de Israel. Davi, ele recebeu uma porção triplicada. E por causa disso, ele foi o maior rei da história de Israel. Então, diante de tanta unção, querido, ninguém mais podia duvidar de que Davi era o rei ungido de Deus. Então, o que nós precisamos entender também, que a unção, ela tem um papel não só de confirmar aquilo que está sobre a tua vida, como também de mostrar para as outras pessoas que você é alguém que foi chamado e capacitado para realizar aquela obra. Então, a unção que Davi recebeu na casa, ela revelou aos seus familiares quem ele era. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, né, e isso é algo muito interessante, querido, porque os nossos familiares, eles precisam reconhecer que nós somos ungidos. Eles precisam reconhecer. E às vezes nós ficamos preocupados em falar assim, como é que os meus familiares vão me reconhecer dentro da minha casa? Vou chamar o pastor para vir me ungir aqui. Não, não é nada disso. Como é que você vai, como é que você vai trabalhar essa questão dentro da sua casa? Simples. Tome um posicionamento. Tome um posicionamento de um servo de Deus. Mostre quem você é com o seu testemunho pessoal. Eu me lembro de uma história, se eu não me engano, eu já contei aqui, de um menino que começou a convidar um vizinho dele para ir para a igreja. Aí o vizinho dele falou para ele assim, eu não vou não. Falou, por quê? Eu estou lendo um livro, quando terminar de ler esse livro eu vou. Alguém já ouviu isso aqui? Não se lembra? E aí passou o tempo, sempre ele convidando, sempre ele convidando. Aí um dia falou, vamos para a igreja? Falou, não vou não. Eu ainda não terminei de ler o livro. Passou um ano. Aí um dia ele passou lá, falei, e aí, já terminou de ler o livro? Já terminei. Hoje eu vou para a igreja. Qual é o livro que ele estava lendo? A vida daquele vizinho. A Bíblia fala que nós somos carta de Deus. Você é uma carta de Deus, a sua vida está sendo lida. O que você faz, o que você fala, as pessoas estão observando. Você carrega uma bandeira, você precisa parar com esse negócio. O meu nome é fulano de tal. Não. Hoje, quando se fala de cristão, você está falando de pequenos cristos, cristinhos, né? Você é uma representação de Cristo aqui na terra. Agora, quando Cristo era caluniado, ele ficava bravo? E por que você fica bravo quando alguém na sua casa, dentro da sua casa, fala mal de você? Ou não gosta de alguma coisa que você faz? E aí? Você deveria? Não, você não deveria, porque Cristo, quando ele era maltratado, ele não revidava. Aliás, Jesus, na noite em que foi preso,
Foi algo muito interessante, porque quando Judas chegou, Judas deu um beijo nele. Esse era o sinal de quem era Jesus, porque Jesus era igual às outras pessoas. Jesus não tinha uma roupa diferenciada, um cabelo diferenciado, um anel. Não, Jesus era igual. E ali Judas combinou um sinal com aqueles que o prendiam. Aquele que eu beijar, prendei-o. É esse. E quando chegou ali, Judas chegou ali em Jesus e deu um beijo, Jesus disse: amigo, o que fazes? Dá para você falar um negócio desse, um cara que está te traindo. O cara que está te traindo, ele te dá um beijo e você vira para ele: amigo, o que você está fazendo? Amigo, seu filho do cão, sai daqui. Não, que isso, irmão? Não foi isso que Jesus fez. E aí Jesus, ele é levado preso, e depois do julgamento lá, que eles decidem condenar Jesus, sabe o que Jesus passa a noite toda apanhando? Colocaram um saco na cabeça de Jesus, e aí os soldados começaram a bater nele: profetiza, quem foi que te bateu? Profetiza o nome de quem te bateu. Ele passou a noite toda apanhando, não deixaram ele dormir, não deram água para ele, e a Bíblia fala que como ovelha muda, ele foi levado a um matador, ele não abriu a boca um segundo. E depois que ele estava pregado na cruz, oi, Ana? Pode? Amém, é isso mesmo. É isso mesmo. Jesus, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Então, queridos, olha só, nós somos uma representação de Cristo. Como nós estamos longe disso, como nós estamos longe disso. Um discípulo faz alguma coisa para nós, nós ficamos bravos. Alguém faz alguma coisa para nós dentro da nossa casa, nós ficamos bravos. Nós não podemos ser assim. Se nós somos representantes, você imagina se nós somos representantes de Cristo, como nós vamos reagir dessa maneira? Nós não podemos. Então, você é uma carta. As pessoas estão lendo a sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, as primeiras pessoas a reconhecer a unção sobre ele, foi os da sua casa. É claro que eles viram Samuel ungindo ele. E é interessante, querido, que os sonhos que Deus deu a José, ainda novo, era para preparar os seus familiares para a grande posição de liderança que José iria ocupar. Olha só, José, os sonhos que Deus deu, lembra daquele que, olha, eu sonhei que nós estávamos catando lenha, e os feixes, 12 feixes, se inclinava diante do meu feixe. Aí eram os sonhos que Deus havia dado para ele, para preparar os seus irmãos para aquilo que ia acontecer na vida dele. Então, a sua família, ela precisa ser preparada para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você precisa orar, precisa entender isso e saber que Deus tem um plano na tua vida. Então, tanto José como Davi, eles foram escolhidos por Deus desde quando eles eram jovens para ocupar posições elevadas. Os dois tinham em média 17 anos quando eles foram escolhidos. E você também foi escolhido para ocupar uma posição elevada. Você foi escolhido. Talvez você olhe para você, você não entenda. Você não consiga compreender, mas você foi alguém escolhido e ungido por Deus, separado por Deus, para realizar uma grande obra. O Nilo está trabalhando lá em casa, sujando tudo lá em casa, né? Meu Deus do céu, não aguento mais. Estou confinado num quarto só, um cômodo. E eu estava falando para ele: e aí? Está preparado para ser líder? Ele falou: é o que eu mais quero. Eu queria pregar o evangelho lá na minha cidade. Falei: glória a Deus, Vou enviar um dia ele como missionário e mandar ele para lá. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser o quê? Nós devemos pregar o evangelho na nossa cidade, na nossa casa, na nossa cidade, no bairro, no estado, no país, até os confins da terra. Então, querido, um líder
aprovado por Deus, ele primeiro precisa entender que o sucesso dele vai começar lá na casa dele. Como é que você está usando a unção que Deus te deu na tua casa? Como? Queridos, Deus ele quer te usar. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas na igreja não me dá oportunidade. E na tua casa? Como é que está sendo a pregação do evangelho na tua casa? Como é que você está pregando o evangelho? Você é uma pessoa proativa lá na sua casa? Ou você só quer ser aqui na igreja? Nós estávamos fazendo um seminário, eu acho que foi lá na Ágape, e ali o pastor contou algo muito interessante. Disse que um cortador de cana, né, ele falava tudo errado. E aí ele disse que viu um sinal no céu, né? J-C. Aí ele pensou assim, vai, Jesus te chama. Né? Ele falou, opa, foi lá conversar com o pastor. Pastor, eu tive uma visão. Teve uma visão? E eu acho que Jesus está me chamando para uma obra missionária. E como é que foi essa visão? Eu vi 3 letras no céu. BJC. Eu falei, vai, Jesus te chama. Eu estou aqui, eu quero ser um missionário. Então para você ser missionário, né? Você conhece a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, ler, estudar bastante, orar. Você, como é que você está? Não, eu leio. Falei, então, me fala aí para mim, né, quem foi Moisés, né? Irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito, porque começa a começar a rir, não é essa a intenção, né? Resumindo a história, ele começou a embolar tudo. Ele começou a chamar Jesus de Genésio e começou a virar um negócio, um rolo. Aí o pastor falou para ele assim, querido, eu acho que eu sei qual é a interpretação dessa palavra aí. Ele falou, sério, pastor, qual é? Vai já cortar cana, que é melhor. Que é melhor. Porque tem pessoas, querido, que ela tem chamado, mas ela não consegue entender. Então, Davi, depois, ele foi ungido, né, pela sua tribo, diante da sua tribo, e aquilo ali consolidou a liderança de Davi perante a tribo de Judá, com maior influência política e militar e estratégia, né, para a nação de Israel. Ao ser ungido rei em Judá, Davi constituiu uma base forte. Isso aqui é interessante, no meio de sua gente, e isto era um propósito de Deus para entregar paulatinamente o reino para Davi. Isso é fundamental. Tem pessoas que elas chegando, sabe aquele cara que chega chegando? Ele quer tudo, né, eu quero fazer tudo. Não, você precisa ir conquistando, você precisa ir caminhando, subindo degraus. Ninguém consegue crescer do dia para a noite. Se você crescer do dia para a noite, não tem um dito popular que diz assim, quanto maior, né, quanto mais alto, maior é a queda. E você precisa ter raiz, querido, ter raiz. Hoje aconteceu uma situação, eu falei para uma pessoa assim, falei, querido, poupe a sua energia, porque um dia você vai precisar dela. Poupe a sua energia, porque um dia você vai precisar dela. Às vezes você está querendo usar demais a sua energia, e não é hora de você usar a sua energia. Poupe. A vida pastoral vai exigir muito. A vida pastoral vai exigir muito de você. Você pensa que é facinho? Às vezes as pessoas, elas falam assim, ser pastor é bom, é verdade. Mas pensa aonde você tem que orar. Pensa aonde você tem que estudar e ter sabedoria. Às vezes eu brinco com vocês aqui, eu falo, gente, precisam ler, precisam estudar. E precisa mesmo. Um pastor tem que ler, o pastor tem que estudar, o pastor tem que conhecer, tem que ter conhecimento. E não é um conhecimento de uma coisa só, o pastor tem que ter. Sabe aquele camarada que tem um certo conhecimento geral das coisas?
Você tem que saber de política, você tem que saber de lei, você tem que conhecer medicina, você tem que conhecer mecânica, você tem que conhecer elétrica, você tem que ter um conhecimento geral das coisas, porque você lida com pessoas. Tem hora que você vai ter que falar com um advogado, tem hora que você vai ter que falar com um juiz. Será que você está preparado? Você não pode chegar diante dele. Não. Você tem que ter bala na agulha. Você tem que chegar com convicção. E às vezes, você sabia, eu aprendi uma coisa. Você, às vezes, mesmo sem você ter conhecimento, você tem que ter certeza do que você está falando. Quando você fala com a pessoa, ela vê que você tem certeza, ele pode ser quem for, ele para. Ele para te ouvir. E como pastor, você vai ter que ser assim. Você vai ter que ser ousado, você vai ter que ter intrepidez. Tem hora que você vai ter que recuar, mas tem hora que você vai ter que avançar diante de desafios que você nunca passou. Nunca. Quando nós fomos para entrar na visão do MDA, queridos, eu passei por uma entrevista com os pastores lá da Igreja da Paz. Hoje em dia eles fazem sabatina, naquela época a gente falava as entrevistas. Mas eu enfrentei algo que eu não conhecia. E sabe o que estava em jogo ali? Toda uma visão. O que estava em jogo ali era muito mais do que o meu ministério, era a vida de vocês. Então o pastor, ele não carrega somente o nome e o título, ele carrega muito mais, ele carrega vidas. E ele precisa ser alguém que não tem medo de enfrentar aquilo que muitas vezes pode custar até a vida dele. Até a vida dele. E tem pessoas que elas falam assim: mas eu quero ser pastor. Você já está preparado? Tudo você vai conquistando paulatinamente aos poucos. E foi o que aconteceu com Davi. E por final, Davi ele foi ungido sobre toda a nação. E é esse o ponto, querido, importante. Olha só o que aconteceu. Ou melhor dizendo, olha só o que está escrito lá em Jó 17:9. Está escrito assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo de força em força. Então o justo, ele tem que seguir o caminho dele firme. Você não pode voltar atrás. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem, não retroceda, querido. Ainda que as coisas estejam difíceis, vá para frente, olhe para frente, nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Às vezes eu falo para pessoas, querido, você está retrocedendo. Não retroceda, não retroceda, você tem que olhar para frente, você tem que crescer, não olhe para trás, não importa se você vai andando a passos lentos, ou se você vai correndo, o importante é você caminhar. Tem pessoas que uns são mais rápidos que os outros, é verdade, mas nós não podemos parar e nem olhar para trás. Não importa como você caminha, não importa qual é a velocidade que você vá, o importante é você continuar. Tem pessoas que elas vão mais rápidas que as outras, tem outros que vão mais lento, mas o que é importante? O importante é você caminhar, o importante é você ir em frente. O importante é você não recuar, porque se você recuar, a palavra de Deus, ela diz que a alma do Senhor, ela não se agrada daqueles que retrocedem. Não retroceda. E eu quero perguntar para você hoje especificamente, como é que você está em relação a um ano atrás? Eu posso dizer com toda certeza e convicção, eu cresci em conhecimento, eu cresci em oração, e eu cresci espiritualmente e ministerialmente. E você? Não pode. Querido, o que é que está acontecendo hoje com muitas pessoas? Elas estão retrocedendo, não cresce. E nós não podemos fazer isso. Precisa haver um crescimento. Essa igreja aqui, ela está diferente do que um ano atrás, ela cresceu. E é isso que nós precisamos. O reino de Deus precisa avançar, você precisa avançar, porque você é o reino de Deus. A igreja não é isso aqui, a igreja é você. E é você que tem que crescer. E é contra você que as portas do inferno não prevalecerão. Então, se está prevalecendo, o que é que está errado? Não pode.
A unção de Deus, a unção que um dia você recebeu, ela permanece sobre você, ela não foi embora. Todos nós aqui temos um problema. Todos nós temos. Eu digo todos nós porque isso também eu tenho. Quando nós damos um presente para alguém, geralmente a gente dá um presente para alguém porque você tem um apreço pela pessoa, você quer agradar a pessoa, enfim, são vários motivos. Só que aí você dá um presente para a pessoa erra. Aí o que você fala? Não devia ter dado esse presente. Não é isso que você fala? Sim ou não? Ou você é diferente de todo mundo? Só, né, você quer pegar até pegar o presente de volta. Mas Deus não é assim. Aquilo que Deus ele te deu um dia, se você pecar, o que acontece? A Bíblia diz que você perde a sensibilidade. Mas Deus ele nunca mais vai tirar aquilo que um dia ele já te deu. Deus ele não revoga. Deus ele não pega de volta. Olha que coisa boa, querido. Deus ele não pede de volta. Ah, eu não gostei, me dá aqui, você pecou, vai me dar. Não, Deus ele não tira. O problema somos nós, que muitas vezes por causa dos nossos erros, nós nos afastamos. Mas Deus ele não faz isso com você. Deus ele não faz isso, Deus ele não toma de volta. E se Deus ele não toma de volta, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que aquilo que ele deu permanece sobre nós. As promessas do Senhor ainda permanecem sobre você. Por que elas não se cumpriram? Claro, são vários fatores. Há um tempo, há um determinado tempo para que essa promessa se cumpra, mas a promessa de Deus, ela está aí, e mais cedo e mais tarde vai se cumprir. Paulo disse a Timóteo, olha, acerca das profecias que houve a teu respeito, milita por elas. Então você tem que lutar, você tem que batalhar pelas promessas. Deus prometeu que você vai ser um líder, Deus prometeu que você vai ser um pastor, Deus prometeu que você vai ser um homem de Deus, que você vai viajar, vai pregar às nações. Então lute, milite. O que você tem que fazer para que essa unção aumente sobre a tua vida? Isso é que você tem que perguntar. Então, olha só que coisa tremenda. Em Jó diz que o justo ele seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo de força em força. Vamos caminhando de força em força. Salmo 84, 6, de graça em graça. João 16, de fé em fé, e de glória em glória, e de vitória em vitória. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Elas não conseguem entender isso. E aí elas vão diminuindo. Lute. Mas as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas você precisa entender isso. Então, Davi, o que aconteceu com a unção quando ele foi ungido sobre Israel? Deus estava esperando e aguardando o momento. E ali, como Davi, ele foi crescendo. Ele se revelou o quê? Um homem fiel a Deus. E ali a fidelidade de Deus. Deus cumpriu as promessas que ele tinha a Davi, de que Davi seria rei de Israel. Então, entenda uma coisa. Davi, quando ele foi ungido, ele não recebeu o reinado do dia para a noite. Isso nunca vai acontecer com você. A tua célula não vai crescer do dia para a noite. Não vai acontecer isso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar. Vamos pegar uma pessoa aqui, né? Eu vou orar por aquele meu vizinho lá. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você vai ter que lutar. Se você não fizer isso, Pai, manda as almas, querido. Deus manda, mas vai buscar as almas, lá atrás das almas. Nós tínhamos um período que nós fazíamos isso. Nós ficamos aqui, orando, sapateando, siricanteando, e nós queríamos que a igreja enchesse. E sabe quando isso aconteceu? Nunca. A igreja ela cresceu a partir do momento que nós começamos a lutar e a batalhar. Aí as coisas começaram a acontecer. Quando nós começamos a sair para fora, as coisas começaram a mudar. E isso na sua vida também vai acontecer. É a mesma coisa se você não for procurar trabalho. Dificilmente o trabalho vai bater na tua porta. Pode, mas vai ser difícil. Se você não estudar, dificilmente você vai passar na prova da faculdade. Não vai acontecer. E tem pessoas que elas estão orando, esperando que o milagre, que o céu se abra, mas ela não faz nada para que o céu se abra.
A palavra de Deus, ela diz que aquele que fica olhando, observando a chuva, observando as nuvens, ele nunca vai colher. Aquele que fica observando o vento, ele nunca semeia. Então não faça isso. Olhe para o Senhor, levante os teus olhos para o alto e cumpra aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então Davi, ele se tornou rei, não somente para a sua tribo. Davi, ele se tornou rei não somente para a sua família, mas ele se tornou rei sobre toda a nação de Israel. Vamos dar uma olhada lá em Atos 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha só o que o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos. Preste atenção nesse texto. Olha só que coisa tremenda. Todos nós conhecemos ele, é um texto conhecido, mas ele diz assim: mas recebereis o quê? Poder. Recebereis poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Querido, a obra de Deus, ela não pode ser realizada sem a unção do Espírito Santo. Você não pode pregar sem a unção do Espírito Santo. Você não pode cantar sem a unção do Espírito Santo. Você não pode tocar sem a unção do Espírito Santo. E você não pode ensinar sem a unção do Espírito Santo. Você sabe por que muitas vezes você não consegue falar do Evangelho para uma pessoa no meio da rua? Porque está faltando a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Sabe por que muitas vezes você não tem coragem de falar para o teu vizinho a respeito de Jesus? Porque está faltando a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Semana passada, nós fomos fazer uma visita para um senhor, e ele estava muito debilitado, doente, e eu até falei isso no grupo de líderes. O homem pesava 70 e poucos quilos, estava com 50, e muito magro, muito debilitado. E nós começamos a ministrar, nós cantamos ali 2 louvores, ministrando ele, oramos por ele, e ali no final da oração, o Senhor ministrou meu espírito, falou: faz o apelo para ele. E eu fiz o apelo para esse homem entregou a vida para Jesus em lágrimas, ele entregou a vida para Jesus. Eu levei ele a confessar ali Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, orei por ele, e a notícia que nós recebemos foi de que ele comeu, de que ele naquele dia já tomou sopa, não sentiu enjoo, e no outro dia ele comeu e não sentiu enjoo, não vomitou. Tudo que ele comia, ele vomitava. E a alegria entrou naquele homem. E o que isso faz, na verdade? Aliás, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a unção do Espírito Santo é que nos capacita. Conhecendo eu sei quem eu sou, e eu sei que eu jamais seria capaz de fazer isso se não fosse a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, às vezes, nós ficamos esperando algo sobrenatural, nós ficamos esperando cair um raio do céu como sinal de Deus, para nós falarmos do Evangelho para alguém, quando que simplesmente você precisa entender que a unção, ela também é um ato de fé. Você precisa tomar posse. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim. Você precisa viver isso, você precisa entender que essa unção de capacitação está sobre a tua vida. E quando essa unção ela está sobre a tua vida, você não tem medo daquilo que o homem pode fazer para você, ou daquilo que ele vai falar. Sabe por quê? Você sabe que você foi ungido para isso. Você sabe que você foi ungido. E a unção que dele receber, ela permanece sobre a tua vida. Ela permanece sobre você. E é algo muito interessante. Quando eu olho para essa palavra, aquela época, Davi, ele tinha o Espírito sobre ele. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Se Davi fazia o que fez, imagine nós,
podemos fazer muito mais. O que está faltando hoje para a igreja é tomar posse, é ter esse entendimento de que o Espírito Santo ele não está sobre nós, mas ele está em nós. E nós vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Você sabe por quê? O Senhor quer usar a tua vida. Essa unção, a unção para você ministrar a palavra na célula, a unção para você ministrar o louvor na célula, a unção para você, querido, para você pregar o evangelho, ela vai fazer a diferença na tua vida. Isso é o poder de Deus. E quando nós entendemos isso, a unção tripla que Davi recebeu, ela nos ensina, como eu disse aqui, a caminhar de força em força, de graça em graça, e de fé em fé, e de glória em glória. Deus tem mais para a tua vida. Aquilo que hoje você está vivendo, não é nem 1 milímetro daquilo que Deus tem para você. Você já imaginou? Você já se imaginou você liderando uma igreja? Você já se imaginou você sendo pastor de uma igreja? Você já se imaginou você ganhando multidões para o Senhor? Você já se imaginou isso? Se você não se imaginou, querido, a palavra de Deus, ela diz, assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Nós não fomos chamados nessa terra para ganhar dinheiro, ficar rico. Aliás, a igreja não existe para isso. A igreja, ela existe, sabe para quê? Para anunciar Cristo. A igreja, ela existe para pregar o evangelho e um dia estarmos junto com o nosso Senhor diante dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Foi para isso que o Senhor te ungiu. Lá em Salmo 84, versículo de número 7, o salmista ali escreveu que o povo do Senhor vai indo de força em força diante de Deus. Então você é forte, você não é fraco, o Senhor te ungiu com poder, com o Espírito Santo. E você sabe que uma das coisas mais tremendas que eu acho, Jesus ele disse assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você tem o mesmo chamado que Jesus tinha. Sabe que chamado era esse? O Espírito do Senhor ele te ungiu. Vamos ler lá, Lucas capítulo de número 4, que foi o texto que Jesus leu. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, olha só, aqui no versículo de número 18, vamos ler o 17 para nós finalizarmos, que diz assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. Põe a mão sobre a tua cabeça. O Espírito do Senhor, ele é sobre você. O Espírito do Senhor, ele te ungiu. O Espírito do Senhor, olha só o que Jesus ele diz. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo te ungiu. Amanhã, quando você estiver lá na sua célula, você vai com ousadia, com intrepidez, você vai anunciar o Evangelho, sabe por quê? Porque você é o ungido do Senhor, e contra o ungido do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia.